Olá, povão, tudo bem? Tô aqui, roupa de Réveillon, de virada de ano de 2023 para 2024, mas claro, não podíamos ficar aqui sem a retrospectiva do autismo de 2023. Eu faço a maior parte das vezes, a maior parte dos anos, né? E neste ano eu separei aqui 5 fatos negativos, 5 fatos positivos. Eu sempre faço essa divisão aqui, né? 5 de cada um, pra gente refletir, a gente olhar para trás e evitar cometer os mesmos erros em relação ao autismo, né, nesse nosso campo, e olhar para as coisas positivas também, comemorar, dar esperança para nós. Então, eu vou falar assim, né, por ordem, do quinto para o primeiro, e vou falar um negativo e um positivo, assim, para a gente ir fazendo essa jogadinha, tá? Por que que eu vou terminar com positivo, né? Para a gente terminar um pouco mais para cima aqui, tá? Quinto negativo aqui, vou começar com a postura do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que manteve durante todo o ano de 2023 a orientação da exclusão. Eu tinha falado disso já no outro ano, né? Mas não era tanto em relação a ele, era em relação à Secretaria de Educação de São Paulo, na sua maioria, né, terraplanista, né? Porque se comporta totalmente contra a ciência, mas agora, né, depois que teve a orientação da exclusão, que proibiu a presença dos ATs, dos acompanhantes terapêuticos para crianças com autismo nas escolas, eu sei que teve uma reunião que ele participou, então antes talvez ele não soubesse, mas agora eu sei que ele sabe. E se ele se manteve essa orientação, é porque ele decidiu se comportar contra as famílias e as crianças com autismo. É uma vergonha um político fazer isso, sobretudo o político de uma capital que fica fazendo aí um discurso relacionado aos direitos humanos, direitos sociais, é uma vergonha. É uma coisa terrível, né? Um prefeito fazer esse tipo de papel. Eu não tenho nenhuma posição em relação à política partidária, né? Não tenho nada a ver com isso, mas é importante a gente usar, sobretudo o ano eleitoral, para dizer que vergonha político, né? Se está se comportando em total desprezo às crianças com autismo. Se isso for revogado, eu faço questão de vir aqui fazer um vídeo elogiando, dizendo que foi nobre a atitude dele, mas até agora, um ano, ele não moveu uma palha, um milímetro sequer em favor das crianças com autismo. Então isso é uma coisa muito vergonhosa, porque a civilidade de uma sociedade se mede por como elas tratam os seus indivíduos mais vulneráveis. Então é desprezível alguém que queira se dedicar à vida pública ter esse tipo de comportamento, realmente desprezível. Mas vamos para o quinto aqui, que é o quinto positivo, que é um conjunto de iniciativas legislativas em nível federal em relação ao autismo, a intervenções baseadas em evidências. Tem tido várias, não vou falar todas aqui, mas tem tido várias, né? Uma série de audiências públicas também muito importantes no Senado, senador Isalci Lucas, senador Flávio Arnes, historicamente falando, uma pessoa muito vinculada a essa pauta, né? A deputada Isa Arruda também fez várias coisas na subcomissão, que se tornou permanente de autismo, e vários outros, né? Depois eu quero fazer um compilado desses principais aqui para trazer para vocês, mas não fiz isso ainda. Mas tem tido uma série de iniciativas muito, muito legais. Eu digo o seguinte, ó, eu sempre me posicionei assim, principalmente em relação à aba, né? Eu não acho que as iniciativas legislativas deveriam dizer tem direito a tal tratamento. Por quê? Porque isso é da esfera da ciência, da esfera do poder público, né? Devia dizer o que já diz a lei, né? Que tem direito ao que é melhor para aquela necessidade. Aí, se aquilo que é melhor é definido pela ciência, porque isso está bastante claro em relação ao Estado, era só o Estado executar. Só que o Estado não executa. Sempre que eu falo de algum direito aqui, muitas pessoas falam, mas isso aí é só no papel, porque na prática não se faz. Porque é verdade, às vezes você tem uma lei, a lei é muito clara, né? Por exemplo, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. É o princípio constitucional que regula todo o nosso ordenamento jurídico, trata a criança e do adolescente. Chega lá, tem uma evidência científica retumbante de que aquilo é melhor, é a melhor prática para ele. Existe a indicação técnica que é a melhor. E aí o Estado nega. Por quê? Porque quando diz o melhor interesse, a gente precisa dessa interpretação científica. Então, essas iniciativas, essas várias iniciativas que têm acontecendo, que tem tornado mais descritiva, isso é fruto dessa negação de direitos do Estado. Então é muito importante que tenham legisladores que estão olhando para aquilo que a população está pedindo, né? Que a população precisa e que está fazendo legislações mais específicas que nem deveriam existir de fato,
mas que na vida real do Brasil acabam sendo necessárias. Quarto ponto negativo aqui, tem um aspecto positivo e negativo, né? O Danilo Gentili revelou o seu diagnóstico. Eu vou colocar o vídeo aqui que eu já fiz sobre isso, reagindo à fala dele. E na fala dele, ele declarou, mas disse que não acredita, né, nesse diagnóstico. E ele acabou fazendo uma fala no sentido muito de invalidar, né, o autismo nível 1, que já é tão invisibilizado. Então ele fez lá um conjunto de falas sobre ser uma espécie de modinha que, dada a repercussão que ele, como pessoa pública, tem, acaba sendo uma coisa negativa, né? Então isso foi uma coisa que se discutiu muito na comunidade, e aliás foi uma pauta na comunidade durante todo o ano, essa discussão do autismo nível 1, né? E como que pode se ocupar esses direitos, que é importante ocupar essas posições sociais, mas que ainda tem uma espécie de uma negativa da sociedade que ainda é muito importante. O quarto ponto positivo aqui é meio diferente, que não é exatamente um fato da comunidade do autismo, mas para mim, eu, Luciano, estou fazendo a lista da minha perspectiva, né? Inclusive, se você quiser acrescentar pontos positivos ou pontos negativos, aí você acrescente aí, e isso é muito importante. Põe nos comentários aqui e a gente compartilha visões diferentes. Talvez alguma coisa que eu acho que seja um ponto negativo ou positivo, você acha exatamente o contrário, tudo bem, né? É assim que a vida acontece. Mas eu vou colocar aqui uma coisa interessante, né? Eu, particularmente, estou muito interessado na divulgação científica, né, nessas comunidades digitais. Quando você tem pessoas que são pessoas muito relevantes do ponto de vista científico, pessoas que realmente dominam o que estão falando, que são nossas referências, né? Elas vêm para esse espaço, né? É muito, muito importante. Então você está aqui duas pessoas que estão nesse contexto e que fizeram coisas muito legais esse ano. Uma é a entrada desse mundo digital da professora Zilda Delprete, que é uma pessoa, uma sumidade, quando a gente fala de habilidades sociais, de fato, uma sumidade, e ela começou a produzir conteúdo digital. Isso é espetacular, né? Principalmente quando a gente está falando, mais uma vez, do autismo nível 1, que a gente fala de habilidades sociais. O tema dela não é autismo, é habilidades sociais, mas é óbvio que esse é o tema principal de quem está lidando com esse autismo nível 1. Então, isso foi uma coisa espetacular, né? Essa vinda dela, essa disposição dela, e eu gostaria que outros intelectuais, outros cientistas fizessem esse mesmo movimento, de estar presente também na divulgação científica e não só na produção de conhecimento na academia. E o Jean-Louis Leonard, que vem fazendo já um trabalho há algum tempo em relação a práticas baseadas em evidências na psicologia, que esse ano estourou, começou a ir a vários espaços muito legais de divulgação científica. Ele foi no Flow Podcast, no Inteligência Limitada, junto com o Wesley, né? Eles se tornaram sócios. Então, ganhou um novo patamar esse debate da psicologia baseada em evidências, o que é espetacular, é um super fato importante também, né, como por tabela, também para discussão no campo do transtorno do espectro autista. Agora parou. Antes do próximo, não, vamos dar uma curtidinha aqui, por favor. Se vocês não gostaram, depois você pode tirar, mas dá uma curtidinha aqui. Clica no sininho para você receber as notícias sempre que a gente está publicando aqui. E se inscreva, se não está inscrito, se inscreva. Mas já vai ser uma boa notícia aqui, né, para fechar o ano de 2023 aqui com chave de ouro. Se inscreveu? Beleza, vamos continuar então. O terceiro fato mais negativo aqui foi a aprovação no Congresso e a sanção pelo presidente da ozonioterapia no Brasil, uma prática completamente equivocada, pseudocientífica, antiética, negacionista, anti-tudo, né? E que foi aprovada, né, para ser disponibilizada no SUS. É claro que a ozonioterapia foi aprovada para um monte de coisa, não serve para nada, mas foi aprovado para uma série de campos. Um dos campos em que se utiliza esse absurdo, esse completo absurdo, é o autismo. É uma prática, mais uma vez, né, perigosa, antiética, né, com administração retal. É uma monstruosidade isso que foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado. Então, isso é contra toda a racionalidade, contra todo o desenvolvimento que a gente está pensando em termos de conhecimento e de saúde, realmente muito, muito lamentável. Agora, o terceiro fato positivo foi a aprovação do primeiro equipamento. Aliás, sobre a ozonoterapia, eu vou deixar aqui um vídeo que eu já falei sobre isso, explicando direitinho. E agora, sobre esse próximo fato, que é o terceiro positivo, também vou deixar um vídeo aqui, que é sobre o Whirlpoint, o primeiro equipamento aprovado
para apoiar o diagnóstico de crianças com autismo. Esse equipamento ele pode fazer esse rastreio entre 16 e 30 meses através do rastreio visual, né? Foi aprovado nos Estados Unidos pelo FDA, mas pela própria configuração, né, da maneira que a legislação funciona, isso tem grande possibilidade de vir para o Brasil, de ser utilizado também para o Brasil, até porque o chefe da pesquisa, né, é um brasileiro, que é o professor Ami Klin. Então, isso é um fato muito positivo. Acho que a gente começa uma nova era em que várias coisas serão aprovadas. Tem até um outro tema, uma outra pesquisa que saiu agora, recente, que é muito interessante, que eu quero fazer um vídeo depois para vocês, que é um algoritmo de inteligência artificial que tira foto dos olhos, da retina da criança, e que usa essas fotos para poder fazer o diagnóstico de autismo, né? É claro que tem um caminho ainda diferente do EarlyPoint, que já foi aprovado, passou por estudos clínicos. Esse ainda está no começo do caminho, mas saiu o primeiro artigo muito, muito promissor. Depois eu faço esse vídeo aqui para vocês. O segundo ponto negativo e positivo, eles são irmãos aqui. O segundo ponto mais negativo do ano foi a extinção da ação civil pública do Estado de São Paulo. A ação civil pública que já tinha transitado e julgado em 2006 e que dá uma série de direitos para pessoas com autismo e suas famílias, né? Então, ele é uma ação muito importante que, né, garante direitos na área da educação, da saúde, da assistência social, e ela foi extinta. Então, isso foi uma coisa aterradora, porque muitos direitos iam ser revogados, né? Muitos direitos seriam perdidos. Só que aí vem o segundo ponto mais positivo do ano. A extinção foi derrubada. O Tribunal de Justiça manteve a ação civil pública. Foi demonstrado no interior do processo que o Estado de São Paulo cumpriu nada. O Estado de São Paulo é um dos piores do país, o mais rico, é um dos piores do país quando a gente fala de autismo. A gente está vendo aí nos últimos anos o Pará acelerando, fazendo um monte de coisa espetacular. Pará é um estado pobre, é um estado com 500 mil dificuldades, um estado gigantesco, com muita dificuldade de locomoção, e eles estão dando show. E o Estado de São Paulo mais rico do Brasil, e agora o Estado de São Paulo, em vez de trabalhar para melhorar, está trabalhando para retirar direito. Isso é uma vergonha, é uma coisa tão aviltante, né? Mas o Tribunal de Justiça não foi sem disputa, não foi bem disputado lá. Inclusive a gente fez um vídeo, se não der para colocar todos os vídeos aqui, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, tá? Eu fiz um vídeo com meu irmão, que é advogado, explicando como é que foi todo esse embate do Tribunal de Justiça e como é que ficou agora, como é que as pessoas se habilitam lá para poder requerer esses direitos. Até o acompanhante especializado escolar foi descrito lá como conseguir, então, essa extinção da ACP, essa reviravolta, né? A retirada da extinção foi muito, muito, muito positiva, né? Então, merece estar aqui em segundo colocado. Em primeiro lugar, como fato mais negativo, não é um fato, é um conjunto de fatos, que foi um conjunto de agressões sofridas por crianças com autismo, com deficiência intelectual, na escola, por professores. Realmente, esse ano foi recheado. Ele só foi recheado disso mais que os outros anos porque foi mais gravado, só por isso. Não é porque aconteceu mais. Eu duvido que tenha acontecido mais. É só porque foi mais gravado, os pais mandaram coisas para gravar, né? O caso foi tão grave que acabou pegando as câmeras de segurança. Então, vou citar 3 casos aqui. Um caso de uma menina com deficiência intelectual, que a professora agiu de uma maneira extremamente violenta com ela. O segundo caso foi o caso de 3 professoras que agrediram sistematicamente o menino, colocaram o braço dele para trás, pegaram a mochila e deram com a mochila na cara do menino. Uma coisa assim, aterradora, né? E o terceiro aqui, que foi o mais óbvio, o mais de todos, o que deu mais repercussão, que foi o braço do menino, né, que foi quebrado numa escola por um professor policial. Eu fiz vídeo sobre as 3 situações, vou colocar aqui embaixo. As 3 situações foram muito lamentáveis e elas formam esse primeiro colocado aqui de fato mais negativo, que é a agressão contra crianças e adolescentes com autismo na escola por parte de quem deveria justamente ser o maior cuidador deles ali, o educador. É claro que são exceções, mas essas exceções, elas são tão comuns, né, tão usuais, e elas decorrem de falta de política pública. Não tem protocolo de segurança agressiva em lugar nenhum, ou praticamente em lugar nenhum, quase lugar nenhum. Você não tem uma política para lidar com isso, não se usa práticas com a melhor evidência. Lembrando aqui São Paulo, a cidade mais rica e maior do Brasil, cujo domínio da Secretaria de Educação ele é totalmente negacionista contra a ciência, né? Totalmente negacionista, totalmente anticientífico. Acho que isso
dá, de certa forma, o tom do que tem acontecido no Brasil, na maior parte, né? Exprime uma representação do que tem acontecido na maior parte das cidades, e aí, claro que o resultado é esse. Não tem outro caminho, né, no final das contas. E agora, vamos para o primeiro ponto mais positivo? Ponto alto de 2023, na minha interpretação, foi a aprovação da orientação dos sistemas inclusivos, de todos os sistemas municipais e estaduais, feito pelo Conselho Nacional de Educação. Esse documento é um documento gigante, tem umas 80 páginas, mas ele está muito descritivo sobre como deve ser a inclusão escolar com base na legislação vigente no Brasil. Esse documento não está acessível ainda, ele vai estar acessível agora no começo de janeiro, mas ele eu tenho certeza que vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui, ele é uma mudança de paradigma gigantesca. Eu vou citar 3 coisas aqui muito fundamentais. O paradigma de inclusão escolar com educação baseada em evidências científicas, trazendo isso para o Brasil, descrevendo isso como, né, uma decorrência natural da nossa Constituição Federal. Aliás, durante a pandemia, houve várias decisões judiciais dizendo que a ação do Estado brasileiro deve seguir as evidências científicas. Então, isso já está muito claro e está afirmado no campo da educação. Segundo, a afirmação e a descrição do plano educacional individualizado, que é uma obviedade, qualquer pessoa formou, tem 2 neurônios, é o Lé e o CRE, já sabe que isso aqui é uma obviedade, né? Mas o negacionismo e a cegueira negacionista às vezes impede disso aqui tá afirmado, né? Então lá está não só afirmado, como descrito como deve ser construído, incluindo protocolo de conduta, incluindo pensar em termos de segurança, né? Para a gente não ter mais esse outro fato negativo que eu acabei de falar. E o terceiro, que é a descrição de uma formação ideal para profissionais de educação especial que estão em sala de recurso e para os acompanhantes especializados. Então, esses são os 3 temas centrais, né, que vocês em breve terão acesso aí. Então, estou muito feliz. Ao frigir dos ovos, entre pontos positivos e negativos aqui nesse ano, eu prefiro me apegar a esses positivos e ter esperança de que 2024 vai ser um ano ainda melhor, um ano mais satisfatório, um ano com ganhos. Tem muitas coisas para acontecer em 2024 que eu tenho certeza que serão um ponto de partida. Espero que na próxima retrospectiva, na hora de eu juntar os pontos, eu falo, caramba, tem 10 pontos positivos, mas não tem quase negativo, tem 2, 3, vai passar a ser desequilibrado. Até agora está sempre 6-6 no ano passado, 5-5 esse ano. E espero que em 2024 isso mude. Gente, um bom 2024 para vocês, boas festas, um bom ano, um ano de saúde, de desenvolvimento, de tudo de melhor, tá bom? Grande abraço, tchau para vocês.